Antes de começar este vídeo, eu quero fazer uma pergunta que talvez mude a forma como você enxerga a sua própria vida. E se o maior segredo da prosperidade não estivesse no dinheiro que você possui, mas na mente que você construiu? Durante séculos, homens buscaram riquezas, tesouros e fórmulas para alcançar uma vida abundante. Mas poucos compreenderam uma verdade profunda. Toda grande conquista nasce primeiro no mundo invisível dos pensamentos, das crenças e das decisões. Hoje vamos revelar uma poderosa lição inspirada na história de Salomão e nos princípios de desenvolvimento pessoal associados aos ensinamentos de Napoleon Hill. O verdadeiro caminho para a prosperidade começa com sabedoria, propósito e uma mente preparada para receber aquilo que deseja conquistar. Mas antes de continuarmos, quero pedir algo especial a você. Se você acredita que uma mudança de mentalidade pode transformar uma vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like, porque esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando uma nova direção. E escreva nos comentários: minha mente é a fonte da minha prosperidade. Faça essa declaração não apenas como uma frase, mas como uma decisão de transformação. Porque talvez você tenha chegado até este vídeo em um momento em que precisa de uma resposta. Talvez esteja enfrentando dificuldades, lutando contra dúvidas, ou tentando encontrar um caminho para construir uma vida melhor. Mas lembre-se de algo importante. Nenhuma grande árvore começa como uma árvore. Ela começa como uma pequena semente escondida na terra. Da mesma forma, grandes conquistas começam com uma pequena mudança dentro da mente de uma pessoa. Hoje você vai descobrir por que Salomão escolheu sabedoria antes de riqueza. Porque uma mente forte é o maior patrimônio que alguém pode possuir e como seus pensamentos podem influenciar as decisões que constroem o seu futuro. A pergunta é: você está apenas esperando que a vida mude? Ou está disposto a se transformar para construir uma nova realidade? Porque a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a sua mente decide que você está preparado para crescer. Então permaneça comigo até o final deste vídeo, porque a última reflexão pode revelar uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. O segredo de Salomão está prestes a ser revelado. Durante décadas, observando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, percebi uma verdade que poucos conseguem compreender enquanto ainda estão presos às aparências. A maioria acredita que a riqueza começa quando o dinheiro chega à conta, quando a empresa prospera ou quando os bens materiais finalmente se acumulam. Mas permita-me fazer uma pergunta. E se tudo isso fosse apenas o resultado final de um processo invisível? E se a verdadeira riqueza surgisse muito antes de qualquer moeda tocar suas mãos? Foi exatamente essa lição que encontrei ao refletir sobre a história do rei Salomão. Muitos olham para ele e enxergam apenas um homem cercado de ouro, palácios magníficos e um reino próspero. Porém, aqueles que observam com atenção descobrem algo muito maior. O ouro nunca foi a origem da riqueza de Salomão. A sabedoria era sua verdadeira fortuna. Foi ela que guiou cada decisão, fortaleceu seu caráter e transformou oportunidades comuns em resultados extraordinários. Existe uma lei silenciosa que governa a prosperidade. Ela não faz distinção entre ricos e pobres. Não favorece um homem por sua origem, nem por sua posição social. Essa lei responde apenas à qualidade dos pensamentos que alimentamos diariamente. Muitos passam anos culpando a economia, a família, o governo ou as circunstâncias, sem perceber que o maior obstáculo permanece escondido dentro da própria mente. Quantas pessoas acordam todos os dias repetindo para si mesmas que nunca conseguirão vencer?
Quantas aceitam viver pequenas porque decidiram acreditar nas limitações que ouviram durante toda a vida? Como alguém pode esperar colher abundância se planta medo, insegurança e dúvida dentro da própria consciência? Feche os olhos por um instante e imagine dois homens caminhando pela mesma estrada. Ambos possuem a mesma idade, enfrentam as mesmas dificuldades e vivem na mesma cidade. Um deles olha para cada problema como uma oportunidade de crescer. O outro enxerga cada desafio como uma prova de que nasceu para fracassar. Depois de alguns anos, suas vidas estarão completamente diferentes. Não porque o destino escolheu favorecer um deles, mas porque cada pensamento criou uma decisão, cada decisão criou um hábito e cada hábito construiu um destino. É por isso que sempre afirmei que a mente é o maior patrimônio que um ser humano pode possuir. Antes que qualquer riqueza possa existir no mundo físico, ela precisa existir no campo invisível da imaginação. Tudo aquilo que hoje admiramos, empresas, impérios, invenções e grandes fortunas, nasceu primeiro como uma ideia silenciosa dentro da mente de alguém que ousou acreditar. Mas permita-me fazer outra pergunta. O que ocupa seus pensamentos quando ninguém está olhando? Quando você permanece sozinho diante do espelho, conversa consigo mesmo ou deita a cabeça no travesseiro, sua mente produz esperança ou medo, produz fé ou ansiedade, produz confiança ou derrota. Essas respostas revelam muito mais sobre o seu futuro do que qualquer saldo bancário. Foi exatamente essa compreensão que transformou Salomão em um homem diferente. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não buscou riqueza imediata, não pediu exércitos maiores, nem mais territórios ou tesouros. Escolheu a sabedoria. Muitos considerariam essa decisão estranha. No entanto, ela revelou um princípio eterno. Quem aprende a governar a própria mente será capaz de governar qualquer circunstância da vida. Existe um poder extraordinário escondido dentro de cada pessoa que lê ou escuta estas palavras. Esse poder permanece adormecido enquanto você acredita que a solução está sempre do lado de fora. Porém, no instante em que assume total responsabilidade pelos próprios pensamentos, algo começa a mudar. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu destino. Repita silenciosamente para si mesmo: minha riqueza começa dentro de mim. Minha mente é o terreno onde a prosperidade será construída. Cada pensamento de fé fortalece meu futuro. Cada decisão consciente aproxima minha vitória. Essas palavras, quando acompanhadas de ação consistente, tornam-se sementes poderosas. Uma semente não produz frutos no mesmo dia em que é plantada, mas isso não significa que ela esteja morta. Da mesma forma, sua prosperidade pode ainda não ser visível aos olhos do mundo, mas pode já estar crescendo silenciosamente dentro de você. Nunca permita que as circunstâncias atuais definam quem você será amanhã. A verdadeira riqueza não pertence àquele que possui mais dinheiro, mas àquele que desenvolveu uma mente capaz de criar riqueza repetidas vezes. Dinheiro pode ser perdido, negócios podem fracassar, mercados podem mudar. Porém, uma mente treinada pela disciplina, pela fé, pelo conhecimento e pela perseverança sempre encontrará novos caminhos para prosperar. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades que parecem impossíveis de superar. Talvez tenha sido rejeitado, desacreditado ou até convencido de que nasceu para viver uma vida comum, mas deixe que esta verdade permaneça gravada em seu coração. Nenhum homem pode impedir o crescimento daquele que decidiu transformar primeiro a própria mente.
O segredo de Salomão nunca esteve escondido em cofres ou palácios. Ele sempre esteve escondido na forma como pensava antes de agir, na sabedoria que buscava antes de decidir e na fé que sustentava cada passo de sua caminhada. E agora surge a pergunta mais importante deste capítulo. Se toda riqueza começa onde ninguém consegue ver, quais pensamentos você escolherá alimentar a partir deste momento? Essa resposta poderá transformar não apenas o seu futuro financeiro, mas toda a sua existência. Permita-me levá-lo a um dos momentos mais extraordinários da história da humanidade. Não havia multidões aplaudindo. Não havia trombetas anunciando uma grande conquista. Não havia ouro sendo contado, nem exércitos marchando pelas estradas. Existia apenas um jovem rei diante de Deus, carregando uma responsabilidade maior do que qualquer riqueza que alguém pudesse imaginar. Salomão havia herdado um reino poderoso, mas também um enorme peso sobre os ombros. Governar um povo inteiro exigia muito mais do que força. Exigia discernimento, exigia caráter, exigia uma mente capaz de tomar decisões que mudariam gerações. Agora, imagine-se no lugar dele. E se hoje lhe fosse concedido um único pedido, apenas um, você pediria dinheiro, poder, fama, saúde, segurança? O que realmente existe no mais profundo do seu coração? Essa pergunta revela quem você é muito antes de revelar o que você deseja. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro resolve todos os problemas. Entretanto, observe atentamente a realidade. Quantos homens enriqueceram rapidamente e perderam tudo poucos anos depois? Quantos receberam oportunidades extraordinárias, mas não possuíam a sabedoria necessária para administrá-las? Quantos chegaram ao topo apenas para descobrir que nunca aprenderam a permanecer lá? Foi exatamente isso que Salomão compreendeu. Ele percebeu que riqueza sem sabedoria podem destruir um homem mais rapidamente do que a pobreza. Quando teve diante de si a oportunidade que mudaria sua história, não escolheu aquilo que brilhava aos olhos do mundo. Escolheu aquilo que fortaleceria sua mente. Essa decisão contém uma das maiores leis da prosperidade. Aquilo que você se torna é infinitamente mais importante do que aquilo que você possui. O dinheiro acompanha pessoas preparadas. As oportunidades procuram pessoas preparadas. A abundância permanece nas mãos de pessoas preparadas, mas poucos desejam essa preparação. Vivemos em um mundo onde muitos querem colher sem plantar, vencer sem aprender, enriquecer sem crescer e prosperar sem desenvolver caráter. Porém, a vida possui princípios que não podem ser ignorados. Sempre que o desejo é maior do que a capacidade, surgem os fracassos. Sempre que a responsabilidade é menor do que a riqueza recebida, aparecem as perdas. Por isso, antes de aumentar seus resultados, Deus frequentemente trabalha para aumentar sua capacidade. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Talvez você esteja perguntando por que certas portas ainda permanecem fechadas. Talvez esteja frustrado porque os resultados demoram a aparecer. Mas permita-me fazer uma pergunta sincera. E se o atraso não fosse uma punição? E se fosse uma preparação? Imagine um agricultor impaciente arrancando a semente da terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ela jamais produziria frutos. Da mesma forma, muitas pessoas interrompem seus próprios sonhos porque não conseguem confiar no processo invisível da transformação. A sabedoria exige paciência. A prosperidade exige maturidade. O sucesso exige crescimento interior. Existe uma diferença enorme entre desejar riqueza e estar preparado para administrá-la. Foi isso que diferenciou Salomão de tantos outros reis.
Ele compreendeu que uma mente sábia produziria riqueza continuamente, enquanto uma mente despreparada desperdiçaria qualquer fortuna recebida. Ao longo da minha vida estudando homens de sucesso, encontrei exatamente o mesmo padrão repetidas vezes. Os grandes empresários pensavam antes de agir. Os grandes líderes ouviam antes de falar. Os grandes vencedores aprendiam antes de ensinar. Nenhum deles começou sendo extraordinário. Eles apenas decidiram crescer todos os dias. Essa é a verdadeira riqueza. Você pode perder uma empresa, pode perder dinheiro, pode perder uma posição, mas ninguém pode tirar de você uma mente disciplinada, treinada pelo conhecimento e fortalecida pela experiência. É exatamente por isso que o hábito da leitura transforma destinos. Cada página estudada amplia sua visão. Cada conhecimento adquirido elimina um pouco da ignorância. Cada nova compreensão aproxima você da pessoa que será capaz de viver a vida que tanto deseja. Pergunte a si mesmo agora: quanto tempo invisto alimentando minha mente? Quais pensamentos ocupam minhas manhãs? Que tipo de conhecimento tenho buscado? Estou preparando minha capacidade ou apenas desejando resultados? Essas perguntas podem parecer simples, mas carregam respostas capazes de mudar completamente sua trajetória. Repita silenciosamente: minha mente cresce todos os dias. A sabedoria guia minhas decisões. Estou sendo preparado para administrar grandes responsabilidades. Tudo o que aprendo hoje construirá minha prosperidade amanhã. Quando essas palavras deixam de ser apenas frases e se transformam em convicções profundas, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a perceber soluções onde antes existiam apenas problemas. Começa a caminhar com confiança porque entende que a riqueza exterior é apenas o reflexo da riqueza interior. Salomão não se tornou grande porque pediu ouro. O ouro veio porque ele pediu aquilo que produziria riqueza continuamente. Esse é o princípio que milhões ignoram. Não corra atrás apenas do dinheiro. Construa primeiro a pessoa capaz de produzi-lo, porque quando sua mente alcança um novo nível, sua vida inevitavelmente começa a acompanhá-la. E foi exatamente nesse momento que Salomão descobriu um princípio ainda mais profundo. Um princípio invisível que transforma pensamentos em realidade e faz com que oportunidades apareçam para aqueles que aprenderam a acreditar antes mesmo de enxergar. Esse seria o próximo segredo de sua jornada. Depois de compreender por que Salomão escolheu a sabedoria acima de qualquer tesouro, chegou o momento de revelar um princípio ainda mais profundo. Um princípio que permanece invisível para a maioria das pessoas, mas que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a prosperidade. Ao longo dos anos, estudando homens e mulheres que construíram grandes fortunas, descobri algo que se repetia com uma precisão impressionante. Antes de conquistarem qualquer riqueza material, todos haviam desenvolvido uma riqueza mental. Não importava a profissão, a idade ou a origem. Existia um padrão comum entre eles. Acreditavam no próprio futuro antes que qualquer outra pessoa pudesse acreditar. E permita-me fazer uma pergunta. Quem você enxerga quando olha para si mesmo diante do espelho? Você vê alguém destinado ao sucesso ou alguém que apenas espera que a sorte um dia mude sua vida? Essa resposta pode parecer simples, mas ela determina silenciosamente as decisões que você toma todos os dias. A mente humana funciona como um jardim. Se você planta pensamentos de medo, colherá insegurança. Se planta dúvidas, colherá hesitação. Mas quando decide plantar fé, disciplina, coragem e propósito, começa a criar condições para que oportunidades floresçam onde antes parecia existir apenas escassez.
Foi exatamente isso que Salomão compreendeu. Ele sabia que nenhum reino permanece forte quando seu líder é dominado pelo medo. Nenhuma família prospera quando vive presa ao desânimo. Nenhum sonho cresce quando é alimentado por pensamentos de derrota. Existe uma batalha acontecendo dentro da mente de cada ser humano. Todos os dias, duas vozes disputam espaço. Uma diz: você não consegue. Já tentou antes. É tarde demais. As pessoas vão rir de você. A outra responde em silêncio: levante mais uma vez. Continue caminhando. Seu futuro ainda está sendo escrito. Você nasceu para algo maior. A pergunta é: qual dessas vozes você tem alimentado? Lembre-se de uma verdade poderosa. Toda realização humana nasce duas vezes. Primeiro dentro da imaginação, depois na realidade. Antes que uma casa seja construída, ela existe como um projeto. Antes que um livro seja publicado, ele existe como uma ideia. Antes que uma empresa transforme milhares de vidas, ela existe na mente de alguém que decidiu acreditar. Por que seria diferente com o seu futuro? Talvez hoje você ainda não possua o dinheiro que deseja. Talvez ainda não tenha alcançado a posição que sonha. Talvez sua realidade pareça distante daquilo que seu coração deseja viver. Mas nunca confunda o presente com o destino. O presente é apenas uma fotografia. O destino é um filme que continua sendo escrito pelas escolhas que você faz diariamente. Foi observando esse princípio que compreendi algo extraordinário. As pessoas de sucesso não ignoram os problemas. Elas apenas se recusam a permitir que os problemas definam sua identidade. Enquanto muitos passam horas reclamando das dificuldades, aqueles que prosperam utilizam esse mesmo tempo procurando soluções. Enquanto alguns perguntam: por que isso aconteceu comigo? Os vencedores perguntam: o que essa experiência está tentando me ensinar? Percebe a diferença? A situação pode ser exatamente a mesma. O resultado será completamente diferente, porque a forma de pensar mudou. Foi assim que Salomão governou. Cada desafio era encarado como uma oportunidade para exercer sabedoria. Cada dificuldade se tornava uma escola. Cada decisão fortalecia sua capacidade de liderar. Agora imagine por alguns instantes que sua mente possui a força de um poderoso ímã. Tudo aquilo que você alimenta constantemente tende a influenciar suas atitudes. E suas atitudes, repetidas diariamente, constroem seus resultados. Não se trata de permanecer apenas desejando riqueza. O desejo sem ação é apenas ilusão. A verdadeira transformação acontece quando pensamentos positivos são acompanhados por decisões consistentes. É por isso que digo: acredite, planeje, trabalhe, persista. Esses 4 pilares sustentam qualquer grande realização. Repita consigo mesmo, não como palavras vazias, mas como uma decisão definitiva. Minha mente está preparada para prosperar. Eu não sou definido pelas minhas circunstâncias. Cada desafio fortalece minha capacidade. Minha disciplina produz resultados extraordinários. Minha fé é maior do que qualquer medo. Talvez você esteja atravessando um período em que ninguém acredita em seus sonhos. Talvez sua família não compreenda seus planos. Talvez seus amigos pensem que você está sendo otimista demais. Mas permita-me recordar algo importante. Toda grande visão parece impossível para aqueles que nunca tiveram coragem de sonhar. Quando os irmãos de José olharam para ele, enxergaram apenas um sonhador. Quando Noé começou a construir a arca, muitos riram. Quando Davi caminhou em direção a Golias, poucos acreditaram que aquele jovem venceria. Em todos esses momentos, existia algo invisível sustentando aqueles homens. A fé. Não uma fé passiva, mas uma fé que produzia ação. Uma fé que levantava cedo, que estudava, que aprendia, que trabalhava, que persistia mesmo quando os resultados demoravam a aparecer.
É exatamente esse tipo de fé que transforma uma mente comum em uma mente preparada para a abundância. Salomão compreendeu que riqueza verdadeira nunca começa nos cofres. Ela começa quando a mente deixa de pensar como alguém limitado e passa a agir como alguém comprometido com seu propósito. No entanto, existe um inimigo silencioso, capaz de destruir esse processo antes mesmo que ele produza frutos. O inimigo que não aparece diante dos olhos, mas que vive escondido nos pensamentos de milhões de pessoas. Enquanto você não aprender a identificá-lo, continuará construindo sua própria prisão sem perceber. E é sobre esse adversário invisível que falaremos no próximo capítulo. Existe uma pergunta que acompanhou toda a minha jornada, estudando homens que construíram impérios, venceram adversidades e transformaram completamente suas vidas. O que realmente impede uma pessoa de prosperar? Durante muitos anos, observei indivíduos inteligentes permanecerem presos à mediocridade, enquanto outros, com menos recursos, menos oportunidades e menos conhecimento formal, alcançavam resultados extraordinários. A resposta nunca esteve na sorte, nunca esteve no acaso, e certamente nunca esteve apenas nas circunstâncias. O verdadeiro inimigo da prosperidade vive em silêncio. Ele não bate à porta, não anuncia sua chegada, não faz barulho. Ele entra lentamente na mente de uma pessoa e começa a controlar seus pensamentos sem que ela perceba. Esse inimigo possui muitos nomes: medo, dúvida, procrastinação, insegurança, conformismo. Todos eles trabalham juntos para convencer você de que seus sonhos são grandes demais e sua capacidade é pequena demais. Foi exatamente contra esse inimigo que Salomão aprendeu a lutar. Muitos imaginam que o maior desafio de um rei era vencer guerras contra outros povos. Mas a guerra mais difícil nunca aconteceu nos campos de batalha. Ela acontecia dentro da mente. Porque um homem que perde o controle dos próprios pensamentos dificilmente conseguirá governar qualquer reino. Permita-me fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque esperou o momento perfeito? Quantos projetos ficaram apenas no papel? Quantas vezes você acreditou que ainda não estava preparado? Talvez você nem perceba, mas essas decisões aparentemente pequenas estão construindo o futuro que você viverá daqui a 5, 10 ou 20 anos. Existe uma frase que sempre carreguei comigo. O medo não impede apenas o sucesso, ele impede o primeiro passo. E quem nunca dá o primeiro passo permanece exatamente onde sempre esteve. Imagine um homem parado diante de uma ponte. Do outro lado, existe a vida que ele sempre desejou: prosperidade, paz, liberdade, realização. Mas a ponte parece frágil. O medo começa a sussurrar. E se ela quebrar? E se você cair? E se todos descobrirem que você não é capaz? Então ele decide não atravessar. Anos depois, olha para o outro lado e pergunta por que sua vida nunca mudou. Percebe a armadilha? Não foi a ponte que o impediu. Foi o medo. O medo sempre tenta parecer prudência. Ele diz que você deve esperar mais um pouco, que ainda não é o momento, que primeiro precisa ter mais dinheiro, mais experiência, mais apoio, mais segurança. Enquanto isso, os anos passam, os sonhos envelhecem e a oportunidade desaparece. Salomão compreendia que decisões difíceis jamais poderiam ser governadas pelo medo. Elas precisavam ser guiadas pela sabedoria. Sabedoria não significa ausência de riscos, significa agir mesmo compreendendo os riscos. É exatamente isso que diferencia pessoas extraordinárias das pessoas comuns. Ambas sentem medo. A diferença é que umas obedecem ao medo. As outras obedecem ao propósito. Durante minhas pesquisas, conheci empresários que perderam quase tudo antes de construir grandes fortunas.
Conheci inventores ridicularizados antes de serem admirados. Conheci líderes rejeitados antes de serem seguidos por multidões. Todos tinham algo em comum. Eles decidiram não permitir que o medo escrevesse sua história. Agora faça outra pergunta a si mesmo. Qual pensamento tem visitado sua mente com mais frequência? O que acontece se eu fracassar? Ou o que pode acontecer se eu finalmente tiver coragem de tentar? Essas duas perguntas conduzem a destinos completamente diferentes. Existe outro inimigo igualmente perigoso: a procrastinação. Ela não destrói sonhos rapidamente. Ela os desgasta lentamente. Hoje você adia uma decisão. Amanhã adia outra. Na semana seguinte, promete começar. No mês seguinte, encontra uma nova desculpa. Quando percebe, 5 anos passaram. E a única coisa que cresceu foi o arrependimento. Lembre-se de uma verdade poderosa: o tempo nunca para. Enquanto você hesita, alguém está aprendendo. Enquanto você reclama, alguém está trabalhando. Enquanto você espera, alguém está construindo exatamente a vida que você também poderia construir. Por isso, transforme este momento em um compromisso consigo mesmo. Olhe para dentro de si e declare: eu não serei governado pelo medo. Minha coragem é maior do que minhas dúvidas. Cada ação de hoje aproxima meu futuro. Minha disciplina vence minha procrastinação. Repita essas palavras até que deixem de ser apenas frases e se tornem parte da sua identidade. Porque uma pessoa não muda de vida apenas quando ganha mais dinheiro. Ela muda de vida quando muda aquilo em que acredita sobre si mesma. Salomão entendia que toda batalha externa era precedida por uma batalha interna. Antes de vencer desafios no reino, precisava vencer seus próprios pensamentos. Antes de liderar outras pessoas, precisava liderar a si mesmo. Essa é uma lição que poucos aprendem. Você jamais liderará uma grande empresa se não conseguir liderar seus hábitos. Jamais administrará uma fortuna se não conseguir administrar suas emoções. Jamais construirá um futuro extraordinário se continuar alimentando pensamentos comuns. A verdadeira transformação começa quando você decide assumir o controle da própria mente. Mas existe um princípio ainda mais poderoso. Depois de vencer o medo e abandonar a procrastinação, surge uma pergunta inevitável: o que fazer agora? Como transformar fé em resultados? Como fazer os sonhos deixarem de existir apenas na imaginação e começarem a aparecer na realidade? Foi exatamente essa resposta que levou Salomão a compreender uma lei que separa definitivamente aqueles que apenas desejam prosperar daqueles que realmente prosperam. Existe um princípio que aprendi observando homens que transformaram ideias simples em impérios, sonhos em realidade e dificuldades em oportunidades. É um princípio tão poderoso quanto ignorado pela maioria das pessoas. Muitos conhecem o valor da fé. Outros compreendem a importância do pensamento positivo. Alguns chegam a estudar durante anos os segredos da prosperidade. No entanto, poucos atravessam a ponte que separa o conhecimento da realização. Essa ponte tem um nome: ação. Não qualquer ação, mas a ação imediata. Foi exatamente isso que diferenciou Salomão de tantos outros homens de sua época. Sua sabedoria nunca permaneceu apenas no campo das ideias. Cada ensinamento aprendido era colocado em prática. Cada decisão importante era seguida por um movimento. Ele compreendia que uma mente brilhante, quando permanece parada, produz menos resultados do que uma mente comum que decide agir todos os dias. Permita-me fazer uma pergunta que pode mudar completamente a direção da sua vida. Quantos sonhos estão esperando apenas uma decisão sua? Talvez você esteja esperando o momento perfeito para abrir seu negócio. Talvez espere terminar mais um curso antes de começar. Talvez esteja aguardando que todas as circunstâncias se alinhem.
Mas permita-me revelar uma verdade que aprendi ao longo de décadas estudando o sucesso. O momento perfeito nunca chega. O que chega é o momento da decisão. As pessoas extraordinárias não esperam sentir confiança para agir. Elas agem, e então a confiança nasce durante o caminho. Observe uma criança aprendendo a caminhar. Ela cai, levanta, cai novamente, levanta outra vez. Jamais pense em desistir porque caiu 10 vezes. Ela simplesmente continua. Agora observe um adulto. Muitas vezes ele desiste antes mesmo de tentar. Tem medo da opinião dos outros. Tem medo do fracasso. Tem medo de começar tarde. Tem medo de descobrir que precisará trabalhar mais do que imaginava. E assim permanece exatamente onde sempre esteve. O medo paralisa. A ação liberta. Foi isso que Salomão compreendeu. Nenhuma decisão importante poderia permanecer apenas na imaginação. A sabedoria exigia movimento. Imagine um agricultor que possui as melhores sementes do mundo. Ele conhece todas as técnicas, estudou durante anos, planejou cuidadosamente sua plantação, mas nunca coloca a semente na terra. O que acontecerá? Nada. O conhecimento sem ação produz exatamente o mesmo resultado da ignorância. Nenhum. Essa é uma das maiores tragédias da humanidade. Pessoas cheias de potencial vivendo vidas muito menores do que poderiam viver porque decidiram adiar aquilo que já sabem que precisam fazer. Pergunte a si mesmo agora. Existe alguma decisão que você está adiando? Existe uma conversa importante que precisa acontecer? Existe um projeto que permanece guardado? Existe um sonho esperando apenas sua coragem? Talvez este seja o dia em que tudo pode começar a mudar. Lembre-se de algo extraordinário. Deus raramente mostra toda a estrada. Na maioria das vezes, Ele ilumina apenas o próximo passo. Se você esperar enxergar o caminho inteiro antes de começar, permanecerá parado. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés. Foi assim com tantos homens que marcaram a história. Eles caminharam pela fé, e a cada passo dado, um novo caminho se revelava. A prosperidade segue exatamente o mesmo princípio. Você não precisa conhecer todas as respostas. Precisa apenas dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. E sem perceber, terá percorrido uma distância que parecia impossível. Durante minhas pesquisas, encontrei empresários que começaram seus negócios em pequenas garagens. Conheci vendedores que iniciaram sem clientes. Conheci escritores que publicaram seus primeiros livros depois de receber inúmeras rejeições. Nenhum deles possuía garantias. Possuíam apenas uma decisão: agir. Enquanto outros planejavam durante anos, eles começaram. Enquanto muitos esperavam coragem, eles trabalharam. Enquanto alguns reclamavam da economia, eles procuravam oportunidades. É exatamente por isso que a ação possui um poder tão extraordinário. Ela cria impulso. Cada pequena vitória fortalece sua confiança. Cada desafio vencido amplia sua capacidade. Cada erro ensina algo que nenhum livro conseguiria ensinar. Não tenha medo de errar. Tenha medo de permanecer imóvel, porque o erro pode ser corrigido. A experiência pode ser adquirida, o conhecimento pode ser aprendido, mas o tempo perdido jamais poderá ser recuperado. Repita comigo, como um compromisso assumido diante de sua própria consciência. Eu ajo hoje. Minha coragem cresce a cada passo. Não esperarei o momento perfeito. Minha prosperidade é construída pelas decisões que tomo diariamente. Nada pode deter alguém que decidiu agir. Guarde essas palavras em seu coração. Sempre que sentir vontade de desistir, lembre-se delas. Sempre que o medo tentar convencê-lo a esperar mais um pouco, recorde-se de Salomão. Sua sabedoria jamais permaneceu parada. Ela se transformava em decisões, e decisões transformavam reinos.
Agora permita-me revelar outra verdade. Agir uma única vez pode mudar um dia. Agir durante uma semana pode mudar um mês. Mas agir com constância durante anos pode transformar completamente uma vida. É justamente aí que a maioria fracassa. Começam com entusiasmo, mas abandonam quando os primeiros obstáculos aparecem. Salomão descobriu que existe uma força ainda mais poderosa do que a ação imediata. Uma força capaz de manter um homem firme mesmo quando ninguém está olhando. Uma força que transforma pequenos esforços em grandes resultados. Essa força chama-se disciplina. E será ela que revelará o próximo segredo da verdadeira prosperidade. Existe uma diferença profunda entre aqueles que apenas sonham com uma vida extraordinária e aqueles que realmente constroem essa vida. Essa diferença não está apenas no talento, na inteligência ou nas oportunidades que aparecem pelo caminho. Muitas vezes, pessoas com grandes capacidades permanecem no mesmo lugar durante anos, enquanto outras, com recursos limitados, avançam lentamente até alcançarem aquilo que parecia impossível. O segredo está em uma palavra que muitos conhecem, mas poucos praticam: disciplina. A disciplina é a ponte silenciosa entre o desejo e a realização. Ela é aquilo que mantém um homem caminhando quando a motivação desaparece. É aquilo que faz uma pessoa continuar estudando quando ninguém está observando. É aquilo que faz alguém levantar depois de uma derrota e dizer: "Eu ainda não terminei." Ao estudar a trajetória de homens que alcançaram grandes resultados, percebi que nenhum deles dependia apenas de inspiração. A inspiração pode acender uma chama, mas somente a disciplina mantém essa chama viva durante os períodos difíceis. Salomão compreendia esse princípio. Ele sabia que um reino não era construído por uma única decisão brilhante. Um reino era sustentado por milhares de escolhas feitas todos os dias. Cada julgamento exigia sabedoria. Cada responsabilidade exigia equilíbrio. Cada desafio exigia controle emocional. A grandeza não estava apenas no momento em que ele recebeu sabedoria. A grandeza estava na maneira como utilizava essa sabedoria diariamente. E essa é uma lição que muitas pessoas esquecem. Elas querem o resultado de uma pessoa disciplinada, mas não querem viver o processo de uma pessoa disciplinada. Querem a riqueza, mas não querem o aprendizado. Querem a liberdade, mas não querem a responsabilidade. Querem a vitória, mas não querem enfrentar as batalhas que preparam alguém para vencer. Permita-me fazer uma pergunta. Quem você se torna quando ninguém está olhando? Quando não existe ninguém para elogiar você? Quando ninguém está cobrando resultados? Quando você tem a oportunidade de escolher entre o caminho fácil e o caminho correto? É nesses momentos que o verdadeiro caráter é revelado. Porque qualquer pessoa consegue trabalhar quando está sendo observada. Qualquer pessoa consegue demonstrar força quando recebe aplausos. Mas a verdadeira transformação acontece nos momentos silenciosos, quando apenas você e Deus sabem das escolhas que está fazendo. Imagine uma pessoa que decide ler algumas páginas todos os dias. No primeiro dia, parece algo pequeno. Uma semana depois, parece pouco. Um mês depois, talvez ela ainda não veja uma grande mudança. Mas depois de um ano, essa pessoa possui uma mente completamente diferente. Ela acumulou conhecimento, ampliou sua visão, desenvolveu novas ideias, criou novas possibilidades. O mesmo acontece com os hábitos financeiros, espirituais e emocionais. Pequenas ações repetidas diariamente criam grandes transformações. Uma árvore gigante um dia foi apenas uma pequena semente. Um grande rio começou com pequenas gotas. Uma grande fortuna começou com pequenas decisões. Nunca despreze o poder de um pequeno hábito praticado com consistência.
Muitas pessoas procuram uma oportunidade extraordinária para mudar suas vidas, mas ignoram as pequenas oportunidades que aparecem todos os dias. Elas procuram uma porta enorme enquanto deixam de abrir as pequenas portas que estão diante delas. A disciplina ensina você a valorizar o processo. Ela ensina que cada dia possui uma missão, cada manhã é uma nova oportunidade. Cada escolha é uma construção do futuro. Por isso, antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, conquiste a si mesmo. Aprenda a controlar seus pensamentos. Aprenda a dominar suas emoções. Aprenda a cumprir suas próprias promessas. Porque existe uma verdade poderosa. Um homem que não consegue liderar a si mesmo dificilmente conseguirá liderar grandes responsabilidades. Salomão não recebeu sabedoria para permanecer parado. Ele recebeu sabedoria para aplicá-la. E você também recebeu capacidades que precisam ser desenvolvidas. Talentos que precisam ser trabalhados, sonhos que precisam de compromisso. Talvez você esteja esperando uma grande mudança acontecer em sua vida, mas talvez a mudança que você espera esteja esperando uma decisão sua, uma decisão simples. Começar a estudar, começar a economizar, começar a acreditar, começar a agir, começar a construir. A disciplina não exige que você seja perfeito, ela exige apenas que você seja constante. Haverá dias em que você estará cansado, dias em que duvidará, dias em que parecerá que nada está acontecendo. Mas lembre-se, a semente cresce debaixo da terra antes de aparecer acima dela. O trabalho invisível sempre vem antes da recompensa visível. Por isso, continue. Mesmo quando ninguém aplaudir, mesmo quando ninguém entender, mesmo quando o resultado ainda não aparecer, porque cada esforço silencioso está preparando uma versão mais forte de você. Declare para si mesmo: eu sou disciplinado. Eu mantenho minha palavra comigo mesmo. Cada pequeno passo constrói meu grande futuro. Minha persistência é maior que minhas dificuldades. Eu estou me tornando a pessoa capaz de viver a prosperidade que desejo. Essas não são apenas palavras, são sementes plantadas na mente. E uma mente alimentada diariamente com fé, conhecimento e disciplina começa a produzir uma realidade diferente. Foi assim que Salomão construiu sua história. Não apenas com riqueza, mas com uma mente preparada para sustentar aquilo que recebeu. Porém, existe uma etapa ainda mais profunda nessa jornada. Porque mesmo uma pessoa disciplinada precisa enfrentar uma batalha interna, a maneira como ela enxerga a si mesma. Muitos não fracassam por falta de capacidade. Fracassam porque carregam uma imagem pequena de quem são. E enquanto essa imagem não mudar, suas conquistas continuarão limitadas. Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele precisa enfrentar uma das maiores batalhas que existem. Não é uma batalha contra outra pessoa. Não é uma batalha contra o mundo exterior. É uma batalha silenciosa contra a imagem que ele construiu dentro da própria mente. Porque antes de uma pessoa conquistar algo com suas mãos, ela precisa acreditar que é capaz de alcançar aquilo. A maioria das pessoas olha para o espelho e enxerga apenas uma aparência. Observa o rosto, as roupas, os sinais do tempo e as marcas das dificuldades. Mas existe um espelho muito mais profundo, um espelho invisível que revela aquilo que realmente governa a sua vida, a imagem que você possui de si mesmo. Permita-me fazer uma pergunta. Quando você está sozinho, sem precisar impressionar ninguém, quem você acredita que é? Você acredita que nasceu apenas para sobreviver? Ou acredita que existe dentro de você uma capacidade maior esperando para ser despertada? Essa resposta tem um poder enorme. Porque uma pessoa raramente ultrapassa os limites que acredita possuir. Se dentro da sua mente você se enxerga como alguém derrotado,
Suas escolhas serão influenciadas por essa crença. Mas quando você começa a enxergar a si mesmo como alguém capaz, preparado e digno de prosperidade, suas atitudes começam a mudar. A história de Salomão revela exatamente esse princípio. Antes de governar um grande reino, ele precisou aceitar a responsabilidade de ser um líder. Antes de tomar grandes decisões, precisou desenvolver uma consciência preparada para carregar grandes responsabilidades. A posição externa veio depois da transformação interna. Essa é uma das maiores leis da vida. O exterior frequentemente acompanha o interior. Uma árvore não se torna forte porque alguém pinta seus galhos de verde. Ela se torna forte porque suas raízes cresceram profundamente. Da mesma forma, uma pessoa não constrói uma vida extraordinária apenas mudando sua aparência ou tentando copiar o sucesso de outros. Ela constrói quando fortalece suas raízes internas, seus pensamentos, suas crenças, seus valores, sua visão de futuro. Muitas pessoas desejam uma nova realidade, mas continuam alimentando a mesma mentalidade que criou a realidade antiga. Querem resultados diferentes, mas repetem os mesmos hábitos. Querem prosperidade, mas continuam acreditando que não merecem. Querem crescimento, mas continuam conversando consigo mesmas de maneira destrutiva. Existe uma conversa acontecendo dentro da sua mente todos os dias. E essa conversa está construindo seu futuro. Quando você enfrenta uma dificuldade, o que você diz para si mesmo? Eu não consigo. Ou eu vou encontrar uma maneira. Quando alguém critica seus sonhos, você acredita na opinião dela? Ou permanece fiel ao propósito que existe dentro do seu coração? A diferença entre uma pessoa que desiste e uma pessoa que vence, muitas vezes, está apenas na interpretação que ela dá aos acontecimentos. O mesmo problema pode destruir uma pessoa ou fortalecer outra. A diferença está na mente que observa o problema. Imagine dois homens passando pela mesma tempestade. Um deles olha para o céu e pensa: essa tempestade acabou com meus planos. O outro olha para a mesma tempestade e pensa: essa tempestade está me ensinando a construir algo mais forte. A situação é igual. A resposta é diferente, e a resposta determina o destino. Foi por isso que homens sábios sempre ensinaram a importância de dominar os pensamentos. Porque aquilo que você pensa repetidamente começa a se transformar em uma convicção, e uma convicção repetida se transforma em comportamento. E comportamento repetido constrói uma vida. Por isso, cuidado com as palavras que você usa contra si mesmo. Nunca diga, eu sou um fracasso. Diga, eu estou aprendendo. Nunca diga, eu nunca vou conseguir. Diga, eu estou me preparando para conseguir. Nunca diga, minha história acabou. Diga, minha história ainda está sendo escrita. As palavras possuem poder porque elas alimentam a identidade. Salomão compreendia que um rei precisava primeiro governar seus próprios pensamentos antes de governar um povo. E essa mesma verdade se aplica a você. Antes de conquistar uma grande riqueza, conquiste uma grande visão sobre quem você pode se tornar. Antes de buscar reconhecimento, desenvolva valor. Antes de procurar oportunidades, prepare sua capacidade. Porque quando você se transforma por dentro, começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que antes sua mente não conseguia enxergar. Muitas pessoas caminham pela mesma estrada todos os dias e veem apenas problemas. Outras caminham pela mesma estrada e enxergam possibilidades. O caminho é o mesmo, a mente é diferente. Agora quero que você faça algo. Pare por alguns segundos. Olhe para si mesmo e declare: eu não sou limitado pelo meu passado. Eu tenho capacidade para crescer. Minha mente está sendo renovada todos os dias.
Eu sou responsável pelo futuro que estou construindo. Eu possuo dentro de mim a força para superar qualquer desafio. Não permita que antigos fracassos definam sua identidade. Um erro não é uma sentença, uma queda não é o fim da caminhada. Grandes homens e mulheres da história falharam inúmeras vezes antes de encontrar o caminho certo. A diferença é que eles nunca aceitaram o fracasso como identidade. Eles enxergavam cada queda como uma lição, cada dificuldade como treinamento, cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Essa é a mentalidade que transforma vidas. O verdadeiro segredo da prosperidade não está apenas em ganhar mais, está em se tornar mais. Porque quando você se torna uma pessoa mais sábia, mais disciplinada e mais preparada, começa naturalmente a atrair novas possibilidades. Salomão não recebeu apenas um reino, ele recebeu uma responsabilidade. E sua capacidade de carregar essa responsabilidade foi construída dentro da mente antes de aparecer diante dos olhos do mundo. Mas existe ainda um elemento que completa essa transformação. Uma força capaz de sustentar uma pessoa quando todas as circunstâncias parecem dizer para ela desistir. Uma força que manteve grandes homens caminhando mesmo diante do impossível. Essa força é a fé. Existe um momento na caminhada de todo ser humano em que o conhecimento, a disciplina e a força de vontade parecem não ser suficientes. É o momento em que você olha para as circunstâncias ao redor e percebe que existem desafios maiores do que suas próprias forças. É nesse instante que uma escolha precisa ser feita: permitir que o medo governe sua mente ou permitir que a fé fortaleça seu coração. A fé é uma das maiores forças que um ser humano pode possuir. Não uma fé passiva, que apenas espera que algo aconteça, mas uma fé viva, que movimenta a pessoa, que gera coragem, que faz alguém levantar mesmo depois de uma queda e continuar caminhando mesmo quando o caminho parece desconhecido. Ao estudar a história de grandes homens, percebi que todos eles possuíam algo em comum. Antes de qualquer conquista visível, existia uma convicção invisível. Eles acreditavam em uma possibilidade que ainda não podia ser vista pelos olhos. E essa é uma das maiores diferenças entre aqueles que realizam grandes coisas e aqueles que permanecem presos às limitações. Algumas pessoas precisam primeiro ver para acreditar. Outras acreditam e, por isso, começam a criar aquilo que um dia será visto. Salomão compreendia esse princípio. Ele sabia que governar um reino não seria uma tarefa simples. Haveria decisões difíceis. Haveria críticas. Haveria momentos em que a resposta correta não estaria diante dos seus olhos. Mas ele possuía algo maior do que todas as dúvidas. Ele possuía confiança na sabedoria que havia recebido. Agora permita-me fazer uma pergunta profunda. O que você faria se soubesse que não poderia falhar? Qual sonho você começaria hoje? Qual decisão tomaria? Qual medo deixaria para trás? Muitas vezes, o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não é a falta de capacidade. É a falta de confiança para usar a capacidade que já possui. O medo mostra apenas o tamanho do problema. A fé revela o tamanho da força que existe dentro de você. Pense em uma semente plantada na terra. Durante dias, ninguém vê nada acontecendo. A pessoa que não entende o processo pode pensar: nada está mudando. Mas aquele que conhece a natureza sabe que existe um trabalho acontecendo debaixo da superfície. As raízes estão crescendo, a vida está se desenvolvendo, a transformação está acontecendo em silêncio. Assim também acontece com seus sonhos. Existem períodos em que parece que nada está acontecendo. Você trabalha, aprende, tenta novamente, mas os resultados ainda não aparecem. É nesse momento que muitas pessoas desistem.
Elas confundem silêncio com ausência de progresso. Mas grandes construções levam tempo. Grandes destinos são preparados em fases que ninguém vê. Talvez hoje você esteja exatamente nesse período. Talvez esteja plantando sementes que ainda não deram frutos. Talvez esteja lutando uma batalha que ninguém conhece. Mas lembre-se, o fato de ninguém enxergar seu processo não significa que ele não esteja acontecendo. A fé é a capacidade de continuar construindo mesmo antes da recompensa aparecer. Foi essa força que levou homens a atravessarem oceanos desconhecidos. Foi essa força que fez pessoas levantarem depois de perdas profundas. Foi essa força que transformou histórias de derrota em exemplos de vitória. Mas existe algo importante que precisa ser compreendido. A fé verdadeira nunca substitui a ação. Ela fortalece a ação. Uma pessoa de fé não cruza os braços esperando milagres enquanto ignora suas responsabilidades. Ela trabalha, ela aprende, ela se prepara. Ela faz sua parte enquanto confia que o caminho será revelado no momento certo. Essa é a combinação poderosa. Fé na mente, ação nas mãos, disciplina nos hábitos, propósito no coração. Quando esses elementos trabalham juntos, uma transformação começa. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que posso aprender com isso? Você deixa de enxergar obstáculos como paredes. Começa a enxergar como degraus. Você deixa de fugir dos desafios. Começa a crescer através deles. Salomão não se tornou sábio porque nunca enfrentou dificuldades. Ele se tornou sábio porque aprendeu a responder às dificuldades de maneira diferente. Essa é uma lição que todos precisam aprender. Você não controla todos os acontecimentos da vida, mas pode controlar sua resposta diante deles. Você não escolhe todas as tempestades, mas escolhe se construirá um abrigo ou se ficará parado reclamando da chuva. Declare para si mesmo, minha fé é maior que meus medos. Eu continuo avançando mesmo quando não vejo todo o caminho. Cada desafio está fortalecendo minha capacidade. Deus guia meus passos e eu faço minha parte com coragem. Nada pode impedir alguém que decidiu perseverar. E don't. Essas palavras não são apenas motivação momentânea. Elas representam uma decisão. A decisão de não permitir que circunstâncias temporárias destruam uma visão permanente. Muitas pessoas abandonam grandes sonhos porque julgam o futuro baseado no presente. Mas o presente é apenas uma fase. A história ainda está sendo escrita. O agricultor não abandona a plantação porque o campo parece vazio no inverno. Ele entende que cada estação possui um propósito. Da mesma forma, existem momentos de preparação antes dos momentos de colheita. Tenha paciência com o processo. Continue fortalecendo sua mente. Continue desenvolvendo suas habilidades. Continue caminhando com fé, porque aquele que permanece fiel ao propósito, mesmo diante das dificuldades, constrói uma força que dinheiro nenhum pode comprar. A verdadeira riqueza não está apenas naquilo que você conquista. Está na pessoa que você se torna durante a jornada. E foi essa compreensão que revelou a Salomão um dos maiores tesouros da existência. O ouro pode encher as mãos de um homem, mas somente a sabedoria e a fé podem encher sua alma. Porém, ainda existe um último segredo que poucos compreendem. Depois de dominar a mente, vencer os medos, agir com disciplina e caminhar pela fé, surge uma descoberta final. O maior tesouro nunca esteve fora de você. Ele sempre esteve sendo construído dentro de você. Ao longo da história, homens passaram suas vidas procurando tesouros em lugares distantes. Alguns cavaram montanhas em busca de ouro. Outros atravessaram oceanos procurando riquezas que acreditavam estar escondidas em terras desconhecidas. Muitos acreditaram que a maior conquista da vida seria encontrar algo valioso fora de si mesmos. Mas existe um tesouro que poucos conseguem encontrar.
um tesouro que não está enterrado na terra, não está guardado em cofres, não depende da economia, das circunstâncias ou da aprovação de outras pessoas. Esse tesouro está escondido dentro da própria mente humana. E foi essa verdade que Salomão compreendeu. Ele possuía riquezas que muitos desejavam, mas sabia que o maior patrimônio de um homem não era aquilo que ele acumulava, era aquilo que ele carregava dentro de si. Porque o ouro pode desaparecer, as posses podem ser perdidas, as posições podem mudar, mas uma mente sábia, fortalecida pelo conhecimento, pela fé e pela experiência, continua sendo uma fonte inesgotável de prosperidade. Permita-me fazer uma pergunta. Se amanhã você perdesse tudo aquilo que possui, o que permaneceria? Seu dinheiro poderia desaparecer, sua casa poderia ser perdida, seu cargo poderia deixar de existir. Mas suas habilidades, sua sabedoria, sua capacidade de aprender e sua força interior continuariam com você. E é exatamente por isso que os maiores construtores de riqueza nunca colocaram sua confiança apenas nos bens materiais. Eles investiram primeiro naquilo que ninguém poderia tirar deles, a própria mente. Existe uma diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa que possui riqueza. Uma pessoa pode possuir dinheiro hoje e perder amanhã, mas uma pessoa rica de verdade desenvolveu a capacidade de criar, reconstruir e encontrar oportunidades novamente. Ela não depende apenas das circunstâncias. Ela se tornou maior do que as circunstâncias. Foi isso que fez Salomão ser lembrado através dos séculos, não apenas pelos tesouros que possuía, mas pela sabedoria que demonstrava. O verdadeiro valor de um homem não está apenas no tamanho de sua conta bancária, está no tamanho da sua visão, está na profundidade dos seus pensamentos, está na maneira como trata as pessoas, está na capacidade de permanecer firme quando os ventos mudam. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar coisas para provar seu valor. Elas acreditam que serão importantes quando tiverem mais dinheiro, quando forem reconhecidas, quando alcançarem determinado nível de sucesso. Mas existe uma verdade que precisa ser compreendida. Você não se torna valioso porque conquista grandes coisas. Você conquista grandes coisas porque desenvolveu valor dentro de si. A transformação sempre começa no interior. Um homem sem sabedoria pode receber uma fortuna e destruí-la. Mas um homem sábio pode começar com pouco e construir algo extraordinário. Observe a natureza. Grandes árvores não começam grandes. Elas começam pequenas, mas carregam dentro de uma pequena semente todo o potencial para se tornarem gigantes. Assim também é o ser humano. Dentro de você existem capacidades que talvez ainda não tenham sido despertadas. Ideias que ainda não foram colocadas em prática, talentos que ainda não foram desenvolvidos, forças que ainda não foram descobertas. Talvez você olhe para a sua situação atual e pense, eu tenho pouco. Mas a pergunta correta é, o que posso fazer com aquilo que tenho? Porque pessoas prósperas não começam perguntando o tamanho do recurso. Elas começam perguntando o tamanho da possibilidade. Foi assim que grandes histórias foram construídas. Pessoas comuns diante de desafios extraordinários decidiram usar aquilo que possuíam, uma ideia, uma habilidade, uma oportunidade, uma pequena decisão. E essa pequena decisão se transformou em algo maior porque foi acompanhada de perseverança. A prosperidade não nasce apenas de grandes momentos. Ela nasce de pequenos compromissos mantidos diariamente. O hábito de aprender, o hábito de melhorar, o hábito de buscar soluções, o hábito de acreditar. Repita para si mesmo, meu maior patrimônio está dentro de mim. Eu possuo capacidade para criar novas oportunidades. Minha mente cresce todos os dias. Eu não dependo apenas do que tenho, mas de quem estou me tornando.
Minha sabedoria abre caminhos que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Essas afirmações representam uma mudança de identidade. Porque quando uma pessoa entende seu verdadeiro valor, ela deixa de viver como alguém esperando uma oportunidade aparecer. Ela começa a criar oportunidades. Ela deixa de esperar reconhecimento. Ela começa a construir resultados. Ela deixa de perguntar: por que ninguém acredita em mim? E começa a perguntar: como posso me tornar alguém impossível de ignorar? Essa mudança de pensamento é uma das maiores chaves da prosperidade. Salomão não procurou apenas riquezas. Ele procurou tornar-se alguém capaz de administrar riquezas. E essa diferença separa aqueles que permanecem presos daqueles que avançam. A verdadeira riqueza não é apenas ter mais. É ser mais. Mais consciente, mais preparado, mais disciplinado, mais sábio. Porque quando você cresce por dentro, o mundo exterior começa a responder de maneira diferente. As pessoas percebem sua mudança. As oportunidades encontram você preparado. As decisões se tornam mais claras. A vida começa a refletir a transformação que aconteceu dentro da sua mente. Mas toda jornada precisa chegar a um momento de conclusão. Depois de descobrir que a riqueza começa na mente, que a sabedoria é superior ao ouro, que a ação transforma sonhos em realidade, que a disciplina sustenta conquistas e que a fé mantém o homem firme diante dos desafios, existe uma última pergunta: como aplicar todos esses princípios a partir de hoje? Como transformar esse conhecimento em uma nova maneira de viver? Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Depois de compreender que a verdadeira riqueza nasce primeiro na mente, que a sabedoria vale mais do que qualquer tesouro, que a ação transforma pensamentos em realidade e que a disciplina constrói aquilo que a motivação jamais conseguiria sustentar, existe uma última lição que precisa ser guardada no coração. O segredo de Salomão nunca foi simplesmente sobre possuir riquezas. Era sobre tornar-se a pessoa capaz de administrar grandes riquezas. Essa é uma verdade que muitos passam a vida inteira sem compreender. Eles procuram uma mudança externa, mas ignoram a transformação interna. Esperam que mais dinheiro resolva suas inseguranças. Esperam que mais sucesso cure suas dúvidas. Esperam que mais reconhecimento preencha os vazios da alma. Mas a história nos ensina algo diferente. A maior conquista de um ser humano não acontece quando ele conquista algo fora de si. A maior conquista acontece quando ele domina aquilo que existe dentro dele. Porque uma mente sem direção pode transformar uma oportunidade em fracasso. Mas uma mente preparada pode transformar até uma pequena oportunidade em algo extraordinário. Foi isso que fez Salomão ser diferente. Ele não começou com a riqueza, ele começou com uma decisão, a decisão de buscar sabedoria. E essa decisão mudou tudo. Agora olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você procurou respostas fora, quando talvez a mudança estivesse esperando para acontecer dentro de você? Quantas vezes você acreditou que precisava de uma nova oportunidade, quando talvez precisasse primeiro desenvolver uma nova mentalidade? Quantas vezes pediu por uma porta aberta, mas não percebeu que Deus estava preparando você antes de abrir essa porta? Existe um processo para todas as grandes conquistas. Primeiro vem a preparação, depois vem a oportunidade. Depois vem a realização. Muitas pessoas querem pular a primeira etapa, querem a colheita sem plantar, querem resultados sem crescimento, querem prosperidade sem transformação. Mas a vida não funciona dessa maneira. A semente precisa morrer para nascer uma árvore. O ferro precisa passar pelo fogo para se tornar uma ferramenta forte. E o ser humano precisa passar por desafios para desenvolver uma força que jamais descobriria em momentos de conforto. Talvez você tenha enfrentado momentos difíceis.
Talvez tenha caminhado por estradas onde ninguém segurou sua mão. Talvez tenha chorado em silêncio enquanto sorria diante das pessoas. Mas lembre-se de algo: as dificuldades não aparecem apenas para destruir. Muitas vezes, elas aparecem para revelar quem você realmente é. Uma pedra preciosa só revela seu valor depois de ser trabalhada. Uma pessoa forte só descobre sua força depois de enfrentar desafios. Uma mente extraordinária só nasce depois de superar pensamentos limitantes. Essa é a razão pela qual você não deve desprezar sua caminhada. Cada luta trouxe uma lição, cada erro trouxe experiência, cada queda trouxe uma oportunidade de levantar mais preparado. O passado não precisa ser uma prisão. Pode ser uma escola. Você não é definido pelos momentos em que perdeu. Você é definido pela decisão de continuar. Agora chegou o momento de assumir uma nova postura. A partir de hoje, pare de perguntar apenas: por que minha vida ainda não mudou? Comece a perguntar: quem eu preciso me tornar para construir a vida que desejo? Essa pergunta muda tudo, porque ela coloca o poder novamente em suas mãos. Você deixa de esperar que o mundo mude primeiro e começa a transformar aquilo que está sob seu controle. Seus pensamentos, suas escolhas, seus hábitos, suas atitudes. Declare neste momento: minha mente é meu maior patrimônio. Eu escolho pensamentos de crescimento e prosperidade. Eu tenho coragem para agir. Eu tenho disciplina para continuar. Minha fé me fortalece diante de qualquer desafio. Eu estou construindo uma nova versão de mim mesmo. Essas palavras precisam se tornar uma decisão diária, porque uma vida extraordinária não é construída em um único momento. Ela é construída em milhares de pequenos momentos nos quais você escolhe fazer o certo, mesmo quando seria mais fácil desistir. O verdadeiro segredo de Salomão é este: a riqueza começa dentro, a sabedoria guia, a fé sustenta, a ação transforma, a disciplina constrói. E o propósito dá significado a tudo. Nunca se esqueça: o dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode comprar conforto, mas não compra paz. Pode comprar coisas, mas não compra sabedoria. Por isso, busque primeiro aquilo que fortalece sua mente e seu espírito. Porque quando você se torna rico por dentro, começa a criar uma vida rica em todos os sentidos. Talvez hoje você esteja no início da sua jornada. Talvez ninguém consiga enxergar aquilo que está sendo construído dentro de você. Mas lembre-se da primeira lição desta história: as maiores riquezas começam onde ninguém consegue ver. Uma ideia, uma decisão, uma mudança de pensamento, um compromisso silencioso. Tudo começa pequeno antes de se tornar grande. Assim como Salomão recebeu sabedoria antes de receber riquezas, você também precisa construir primeiro a base que sustentará o futuro que deseja viver. Não espere que alguém venha salvar sua história. Assuma a responsabilidade pelo capítulo que está escrevendo. Levante-se, aprenda, acredite, trabalhe, persista, porque existe dentro de você uma capacidade maior do que você imagina. E talvez o maior tesouro que você procura não esteja em algum lugar distante. Talvez ele esteja esperando apenas o momento em que você decidir despertar. O segredo foi revelado. A verdadeira prosperidade começa na mente. E agora a escolha pertence a você. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, não permita que ela termine apenas como mais um vídeo assistido. Leve essa reflexão com você. Lembre-se, a verdadeira transformação começa no momento em que uma pessoa decide mudar primeiro a própria mente. O segredo de Salomão nunca foi apenas sobre riqueza ou conquistas materiais. Foi sobre sabedoria, propósito, fé e a capacidade de construir uma vida baseada em valores que permanecem mesmo quando as circunstâncias mudam.
Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez existam desafios que ninguém conhece, batalhas que você enfrenta em silêncio e sonhos que parecem distantes. Mas nunca se esqueça, grandes histórias começam com pequenas decisões. A semente da vitória muitas vezes cresce no lugar onde ninguém está vendo. Hoje, escolha acreditar mais em você. Escolha alimentar pensamentos de crescimento. Escolha agir, mesmo quando o medo tentar impedir você. Escolha continuar, porque a pessoa que persevera hoje pode ser a inspiração de milhares de pessoas amanhã. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma frase. Eu escolho construir minha prosperidade. Declare essa decisão para si mesmo e compartilhe essa energia com outras pessoas que também precisam despertar. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de sabedoria, transformação e crescimento pessoal. Deixe o seu like, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança e motivação. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a verdadeira riqueza começa dentro da mente. Obrigado por estar aqui. Que sua mente seja fortalecida, que sua fé seja renovada e que você tenha coragem para construir a vida que nasceu para viver. Até o próximo vídeo.